Graça e paz, meus amados. Quero convidar você que tem a sua Bíblia, quiser abrir comigo no livro dos Salmos, capítulo 55. E até inclusive, eu até peço, se você depois puder manter aí ele na sua mão, a gente vai estar discorrendo sobre esse salmo. E aí vão ter algumas partes que nós vamos retornar a ele. Então, alguns falam que o smartphone é gostoso, você leva tudo quanto é canto, mas escutar isso daqui, das folhas, que é algo que faz bem aos ouvidos. Diz assim a palavra do Senhor: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidades e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, terror e tremor me sobrevêm. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giro nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela, das suas praças, não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo o que me afronta. Se o fosse, eu suportaria, mas nem é o que me odeia. Quem se exalta contra mim? Pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos nos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam à cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Vamos orar. Te louvo, a Deus, por essa manhã e pelo privilégio que temos de podermos meditar na Tua palavra. Dá-nos graça, ó Deus, de que não fique algo apenas na mente, mas que possa, Senhor, calar fundo no nosso coração. Isso só é possível pela Tua presença no nosso meio, pelo Teu Espírito que habita em cada coração, que aplica em nós a Tua palavra. Por isso, ó Deus, de uma maneira única e individual, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, você percebeu aqui nesse salmo que tem muita emoção nele, Já percebeu isso? Só que quando a gente começa a tratar sobre emoções, eu sei que a gente não fala muito disso aqui na igreja, Mas, como seres humanos, nós somos feitos de emoções. É interessante porque até já comentei isso uma vez, quando a gente saiu da pandemia, muitos migraram de outras igrejas, porque a nossa era uma das poucas que continuou aberta, quando permitiam que funcionasse com 30 pessoas, com 50 pessoas, e muitas pessoas, pelas suas igrejas fechadas, começaram a vir para a nossa igreja. Muitos também, atraídos pela teologia reformada, quando estavam em casa e tinham a possibilidade de assistir um outro culto, que muitas vezes não era da sua igreja, acabavam entrando e procurando uma igreja reformada aqui em Curitiba, caíam aqui e começaram a assistir os nossos cultos. E a gente diz que quando terminou a pandemia, quando tiraram as máscaras, a igreja levou um susto, porque havia muita gente nova. E eu digo até mesmo já, porque como foi muito tempo de pandemia, alguns começaram logo no início. E então integraram os grupos de louvor e tudo. Então quando tiraram as máscaras, mas quem que é aquele que está cantando? Quem que é aquele que está tocando? Mas essas pessoas que chegaram,
muitas começaram a vir no culto das 9 horas da manhã. E quando eu via aquelas pessoas que vinham de uma comunidade, eu perguntava, olha, né, de onde que você vem? Ah, da igreja tal. E eu sabia que era uma igreja bem animada e bem avivada, né? Eu falava assim, e no culto das 9, quem? Né? Eu acho que todo mundo já frequentou, né? Nós não temos nem esse momento de louvor, né, mais contemporâneo, são só hinos. E hinos para muitos, né, é coisa antiga, né? É coisa da avó, né, para os jovens aí. Mas o interessante é que eles começaram a assistir o culto, eu vi eles um domingo, 2 domingos, até que um deles, encontrei um deles, perguntei, falei assim, olha, vocês são novos aqui? Somos, pastor, estamos frequentando aqui, estão amando. Eu falei, você já veio no culto das 11? Porque eu falei assim, lá pelo menos é um pouco mais animado, né? Daí ele falou assim, não, pastor, a gente está contente aqui. Tá, um domingo, 2 mais 2. Um dia eu falei assim, e perguntei para outro casal e falaram a mesma coisa. Até o dia que eu cheguei e perguntei, falei assim, olha, me fale uma coisa, por que vocês preferem o culto das 11 do que o culto das 9 do que o culto das 11? Assim, sabe o que é, pastor? A gente vem de um meio que queriam tanto mexer com as nossas emoções, as luzes, aquele som que fica por trás, né? Tudo, né? Um cenário montado para que a gente fosse tocado de alguma forma nas nossas emoções. Mas agora o que a gente quer é que Deus fale. Se a gente sair daqui de alguma forma tocado, não vai ser porque alguém produziu, mas é porque a palavra produziu isso no nosso coração. E aquilo me chamou a atenção, porque muitas vezes nós ficamos esperando e queremos uma igreja muito animada, muito avivada, e nós olhamos para outros contextos, e a gente até participa, né? Eu participei de muitos, mas uma coisa que é importante, nós não estamos aqui simplesmente para sairmos tocados nas nossas emoções, porque as emoções elas variam muito, mas aquilo que é plantado por Deus, isso não muda. E por isso, quando a gente trata, e no tempo que a gente vive hoje, é um tempo que se trata muito sobre emoções, é muito delicado, porque parece que as pessoas se movem hoje, nos nossos dias, baseado nas suas emoções. As decisões são tomadas pelas emoções, e a gente sabe, né, e até muitas vezes tratar com homem, falar sobre emoção é complicação, né? Homem foi ensinado lá atrás que homem não chora, não é assim? Agora que a gente fale das emoções. Eu sei que tem uns que são mais emotivos, né? Eu tenho um amigo meu que falava assim, pastor, eu com meu filho assistindo desenhinho, no Nemo eu choro até quando está passando os créditos, eu já choro. Mas nem sempre é assim, né? Nem todo mundo é tão chorão dessa maneira. Mas quando a gente trata ainda do cristão, é mais complicado a gente tratar muito das emoções, porque a gente sabe que as nossas emoções, elas são maculadas pelo pecado, são maculadas pelas vontades da carne. Então, viver em função das nossas emoções, ou daquilo que eu sinto, é muito delicado, e muitas vezes as nossas emoções são contrárias aos princípios do reino de Deus. A minha carne quer ir para um lado, o reino de Deus fala que é para o outro. No entanto, a gente tem que entender uma coisa, as emoções foram feitas pelo próprio Deus. O Senhor nos fez dessa maneira. E se você for ler a Bíblia, você vai encontrar, a Bíblia mesmo expõe, né, como as emoções fazem parte do ser humano. E isso especialmente quando a gente olha para o próprio Jesus, né? Sem falar de outros personagens bíblicos, o Senhor Jesus demonstrou ser compassivo mesmo quando ele estava sofrendo. Ele demonstrou indignação, né, diante da injustiça. Ele se mostrava alegre quando estava com os amigos. Ele se mostrou triste quando ele viu a incredulidade de Jerusalém. Ele se sentiu comovido quando encontrou ali o amigo, né? Não encontrou o amigo, não encontrou o túmulo dele, né, do Lázaro. Ele ficou angustiado quando ele estava no Getsêmani. Mas uma coisa que é distintiva é que, na verdade, Jesus não era movido por esses sentimentos. E é por isso que, como cristãos, nós não podemos negar as emoções, mas nós também não podemos viver escravizados por elas. Vocês estão entendendo? E nós convivemos com isso o tempo todo. Eu, especialmente como pastor, entro dentro de um hospital e está ali o pai com a mãe em desespero pelo filho, e a gente ora com aquele desejo. E você vai num casamento, a alegria de ver aquilo que começa, e a gente vai num momento de um sepultamento e chora pela despedida. Não tem como. Isso faz parte da nossa vida. Então nós não podemos negar as emoções, mas ao mesmo tempo,
Nós não podemos viver escravizados por ela. E aí a gente chega, né, no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é muito interessante, né? São 150, uma coleção, 150 canções inspiradas há mais de 3.000 anos atrás. Mas alguém escreveu o seguinte, que o Salmo, a gente poderia dizer que é a literatura psicoespiritual. Quando eu li, eu falei assim, meu Deus, parece que tem alguma coisa, não. Mas no sentido de tratar de psicologia, mais amplo e mais antigo que foi escrito. E quando nem se falava em regulação emocional. Bom, quem já fez terapia, sabe o que é essa história de regulação emocional. É você, né, identificar os seus sentimentos, e vai trabalhando com eles para eles não te dominarem. Quando não se falava disso, o livro dos Salmos já tratava sobre isso, nos mostrando que o próprio Deus, Ele cuida da nossa vida e cuida das nossas emoções. João Calvino, quando fala sobre isso, de forma experiência dos Salmos, fala que os Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma. Meu irmão, quando você vai ler o livro de Salmos, é uma coisa interessante, porque ele mostra o ser humano por completo. Ele mostra o ser humano da maneira de tudo que existe, alegria, paz, tristeza, dúvida, angústia, tudo que se pode viver, em algum momento, algum salmista vai acabar colocando ali. E nesse sentido, os Salmos, ao mesmo tempo que você olha e ele nos conforta, mas também nos dilacera, ele nos confronta, porque ele mostra aquilo que nós somos. Só que a gente vai entender, né? Muitas vezes quando a gente olha, e parece que para muitos cristãos, a gente viver, né, um momento de tristeza parece que é uma coisa errada, e o cristão não pode ser triste, mas eu quero te dizer, na verdade, todas as dificuldades que nós enfrentamos, ele tem um objetivo, e aponta para o nosso mestre, aponta para Jesus. Por isso eu sei que você já viveu tantas coisas que parece que te arrancaram, sabe assim, que te arranca do corpo, daqui a pouco você volta de novo. Não acontece isso, tá? Mas o negócio é tão forte que aquilo mexe com você, como mexe comigo. E o que Deus espera é que a gente possa ter emoções cuidadas e trabalhadas por Ele. E é por isso que chegamos ao Salmo 55. O Salmo 55, na verdade, Davi expõe o seu coração em meio a uma profunda angústia, algo que assolava o coração. Como você viu que é um salmo extenso, eu quero que a gente possa vê-lo como se fosse por etapas, etapas que na verdade acabam também influenciando a nossa vida. Por isso, o tema da nossa mensagem aqui é da tempestade à confiança, a jornada do coração diante de Deus, da tempestade à confiança, a jornada do coração diante de Deus. Ninguém passou por tempestade aqui ainda, né? Isso é uma brincadeira, né? Todos nós passamos. Mas Deus tem um propósito no final de cada uma delas. Posso ouvir um amém nisso? Você não está sozinho nessa caminhada, não. O mesmo Deus que esteve com esse, cujo salmo foi inspirado em situações, é o Deus que caminha comigo e com você. Por isso, vamos essa primeira etapa, por assim dizer, das 5, é tempestade. Quem não viveu tempestade em que o coração se sentiu abalado? Aqui, ele começa, versículos 1 e 2, por isso que eu falei para você deixar a Bíblia aberta, né? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te esconda da minha súplica, atende-me e responde. Ele fala, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Bom, um coração que expõe, que o negócio não estava fácil. Coração perturbado. A luta de alguém cujas emoções, né, parecia que nesse momento estava até meio fora do controle, que ele chega diante de Deus clamando. E o contexto histórico, a maior parte dos historiadores, eles acreditam que esse salmo foi gerado em um momento em que o próprio filho de Davi, um salmo escrito por Davi, o seu filho Absalão, fez uma rebelião para tirar o trono do pai. Você imagina a situação que ele viveu? O próprio filho fazendo isso. E nesse momento em que ele se sente traído, e você vai perceber isso, né, durante o texto, e somado a isso, um dos seus conselheiros íntimos, uma das pessoas que caminhava com Davi, um nome bem diferente, se você quiser colocar no seu filho que está por nascer, né? Aitofel. Aitofel. Aitofel, ele, sabe o que fez? Era um conselheiro de Davi e bandeou para o lado do Absalão.
E é por isso que ele fala durante esse salmo, fala assim, olha, você que caminhava comigo, e comia no prato comigo, você que estava do meu lado. E na verdade, não foi uma coisa simples, não era que o Absalão estava de alguma maneira tramando contra o pai, não. O Absalão, na verdade, o perseguiu, que Davi teve que fugir de Jerusalém. De alguma forma, quando também o Aitofel acaba se bandeando para o outro lado, Davi se sentiu acuado e abandonado pelo próprio povo dele. Isso com certeza gerou no coração dele medo e tristeza. E aí quando você vai acompanhando do versículo 3 ao versículo 5, ele fala, né? Pois me lançam calamidades e com ira me hostilizam, o meu coração está angustiado dentro de mim, e temores e morte caíram sobre mim, temor e tremor me dominam e o horror me cobre. Ufa! Vocês acham que estava fácil a situação do Davi? Por isso, não venha você me dizer assim, fala assim, ai pastor, você não sabe o que eu estou passando. E eu posso não saber, mas o Deus que conhece o meu coração e o seu, Ele sabia exatamente os limites de onde vai o coração humano. Só que, tudo isso, né, que gerou em Davi essa emoção, medo, pavor, exaustão, ansiedade, depois da continuação do Salmo, ele vai até mostrar uma indignação, na verdade esconde uma coisa, ele expõe a sua vulnerabilidade. Davi, ele chega diante de Deus e ele derrama o coração dele. A Bíblia não esconde aquilo que nós somos. E o problema não é aquilo que nós sentimos, o problema é muitas vezes achar que pelo fato de eu sentir uma ira, ou sentir uma exaustão, ansiedade, pavor e medo diante de alguma coisa, é como se Deus não estivesse agindo no meu coração. Lembre de uma coisa, a fé que nós temos não anula as emoções humanas, mas a presença de Deus, a presença do Espírito redime essas emoções. E é por isso que o que Davi faz é falar com Deus. Muitas vezes, né, a gente fala assim, que aquele crente, né, mesmo, né, fala assim, não, você não pode sentir medo ou dúvida. O Salmo vem nos corrigir quanto a isso, pois a presença de Deus não elimina o sofrimento, não elimina as angústias pelas quais nós passamos, mas o verdadeiro crente é aquele que sabe aonde ele coloca as suas emoções, ele sabe para onde correr. Não é o fato de você ter que comandar, porque quando acontece alguma coisa, que tem aquele nó na garganta, que você não consegue engolir direito, você não tem como controlar isso. Mas os Salmos, e aqui Davi vai nos mostrar que ele não permite que essas emoções tomem conta de tal maneira que o coração exploda, de tal maneira que você tome decisões que fariam com que você não demonstre a presença de Deus na sua vida. A primeira lição que eu queria deixar para o seu coração: as emoções fortes que experimentamos em tempos de crise são parte normal da vida humana, sob o sol. O que define nossa espiritualidade não é a ausência delas, mas o processo espiritual de levá-las até Deus. A tempestade pode ser intensa, mas o crente aprende a navegá-la em oração, e não a se deixar levar por ela. Você pode se sentir um pouco em paz com isso? E muitas vezes fala assim, Deus, por que isso bateu no meu coração? Mas a gente chega num segundo momento, que a gente pode chamar de deserto, e seria um impulso de fuga. Olha o que Davi vai falar logo no versículo 6 até o 8. Ah, se eu tivesse asas como as pombas, voaria e encontraria descanso. Sim, fugiria para longe, acamparia no deserto, correria para encontrar abrigo do vento impetuoso e da tempestade. A gente, diante de uma coisa que a gente não consegue resolver, e aquilo enche o coração, você já passou por isso, que você acorda, aconteceu algo, você acorda de manhã, você fala assim, Deus, que seja um sonho, que eu consiga abrir o olho, e isso não está mais acontecendo. O desejo de muita gente é fugir, é se esconder. Isso não é diferente, é o que Davi sentiu. Falou assim, olha, eu estou passando por tudo isso, mas se eu tivesse asa, que nenhuma de uma pomba, eu voaria para o deserto, eu ficaria bem quietinho. O dicionário Oxford, quando ele fala, a gente chama esse escapar, hoje a gente dá o nome de escapismo. É a tendência de buscar, a prática de buscar distração daquilo que normalmente precisa ser suportado. Ou seja, a tentativa de fugir do inevitável, evitando encarar o que nos fere.
Uma coisa natural humana é quando a gente tem alguma coisa, em vez de encarar aquilo, a gente tenta arrumar alguma coisa para fugir. Bom, só uma coisa. Recriação não tem nenhum problema, Deus nos permitiu, sabe, viver junto, ter um amigo para conversar. Sabe quando você está com aquele monte de problema e que chega alguém na sua casa e conversa e de repente espairece um pouquinho, você fala assim, nossa, até deu assim um momento de paz. Você sentar ali e assistir um filminho que possa construir no seu coração, escutar uma música, esse não é o problema. Mas a verdade é que o grande problema é quando nós usamos essa tentativa de escapar para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Não tem jeito de fugir daquilo que nós temos que enfrentar. E esconder feridas não tratadas, na verdade, nos adoecem mais. Não somente a alma, mas adoecem o corpo. E sabe o que a gente acaba fazendo? E você vai lembrar que a gente, sem perceber, acaba fazendo isso. Sabe, hoje, tantas pessoas estão passando por emoções tão fortes, e sabe qual que é a maneira de escapar? Não é ter asa da pombinha ou da andorinha para ir para o deserto, mas ele cata ali o celularzinho dele, 2 horas nos feeds, né? É isso que fala, moçada? E rodando o dedo sem saber o que vai. Quando você está de um jeito que você não conversa mais com a família, você se isola dentro do seu mundo, dentro de um quarto, e aquilo porque você não consegue trabalhar com as suas emoções, então é mais fácil você escapar, você fugir daquilo. E hoje, né, a gente sabe que os consultórios, e temos nossos psicólogos que são bênção, ou psicoterapeutas e psicanalistas que estão cheios. Mas tem tanta gente socada no quarto que parece que ainda está na pandemia, que não entende e nem querem ajuda. E aí outras coisas que a gente acaba usando. E não é só isso não, tem gente que para fugir, né, do problema, come para lascar. Ou então compra. E aí você tem um outro problema quando chega o cartão de crédito, né? Aí que você fala, Deus, o Senhor me dá asa e leva a minha conta junto. De tanto que gastou. Mas aí outras coisas, pornografia, tantas outras coisas que podem, de alguma maneira, tirar do foco aquilo que Deus está trabalhando na nossa vida. Tentar escapar das nossas emoções, em vez de enfrentá-las, é desonestidade diante de Deus. Olha o que um teólogo diz, o John Owen. Ele diz assim que muitas almas se destroem buscando falsos alívios, distrações que não curam, mas apenas fazem esquecer que há uma ferida. E ele cita o Saul. Lembra o que aconteceu com Saul? Saul, quando o Espírito se retirou dele, o que aconteceu? Ele tentou amenizar o que ele sentia com música. E aí vai dizer, nada é mais comum do que homens lidarem assim com as suas convicções. Só que ele continua e diz uma coisa muito séria. O que o uso constante dessas distrações sobre o peso do pecado conduz, sabe o que é? A negação funcional de Deus. Quando eu tento amenizar isso, aquilo que eu estou sentindo, eu não encaro aquilo, muitas vezes eu tento de alguma maneira distração, quando eu deveria levar no único que pode mudar a realidade. Não é o fato de não sentir, mas eu falo, aonde que eu levo isso? E muitas vezes vai demonstrar que nós não confiamos em Deus o tanto que a gente precisa. O escapismo, no fundo, é um ato de incredulidade. Muitas vezes dizendo que Deus não é suficiente para tratar o que a gente está sentindo. Quem nunca tentou escapar? E quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Somos todos assim. No entanto, ele vai tratando sobre isso, que essa advertência que se faz, que a gente não pode negar, enterrar ou adiar aquilo que está no coração. Porque quando não faz isso, a gente adoece. Mas nem tudo termina aí. No caso de Davi, mesmo quando ele falou, Deus, estou vivendo esse problema, me dá asas como da pomba, me leva para o deserto, mas logo em seguida, ele vai dizer o seguinte, ele faz uma virada, ele está falando com Deus, ele começa, destrói, Senhor, e divide as suas línguas, e ele começa uma oração. Sabe quando ele fala assim, não quero fugir, mas depois ele se depara, não adianta eu querer fugir. E ele começa a clamar, e ele começa a colocar diante de Deus aquilo que estava no coração dele. Lembra o seguinte, o cristão maduro, ele não foge dos sentimentos, mas ele o transforma em oração.
É de sentir aquilo enche o coração e saber assim, existe um lugar onde eu posso derramar a minha dor, onde eu posso derramar aquilo que enche o meu coração. Então, a segunda lição para o meu e para o seu coração. O coração que busca refúgio fora de Deus, jamais ele vai encontrar descanso. O coração que se volta para Deus descobre paz, mesmo no meio da tempestade. Tentar fugir daquilo que, de alguma maneira, você não sabe trabalhar, não vai adiantar. Porque um dia você vai ter que encarar isso. E buscar da forma correta, ele nos traz cura. E aí nós vamos para a nossa terceira etapa da nossa caminhada. Se a primeira era o meio da tempestade, a segunda, a gente passa por um momento de querer o deserto. A terceira é o momento do clamor, onde a nossa indignação por tudo que está acontecendo. E diga-se de passagem, estava difícil para Davi ou não? Estava. Mas aquilo se transforma em algo muito maior. E é o que está a partir do versículo 9, onde ele fala: em ti, força minha, esperarei, pois tu és o meu refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o seu desejo sobre os meus inimigos. Ele transforma aquilo que, de alguma maneira, dilacera o coração dele em oração. Sabe o que ele faz? Você já foi traído, meu querido? Ele está falando aqui de forma específica até sobre isso. Ele vai levar aquilo diante do tribunal daquele que pode mudar as situações. Ele leva diante do tribunal de Deus. E quando ele faz isso, sabe o que ele faz? Ele pede que o Senhor intervenha. E ele permite que o quê? Que o ódio não tome conta da vida dele, a ponto dele querer fazer as coisas com as próprias mãos. E aí ele fala: destrói, Senhor, divide as línguas. E aí ele vai lembrar, sabe do que? Provavelmente do que aconteceu em Babel, quando o povo se reunia e estava tentando ter poder e tudo, que Deus dividiu as línguas, virar, cada um foi para um cantinho. E então Davi fala: Deus, confunde. Só que quando ele coloca a oração dele, uma coisa interessante, ele não está falando apenas do que ele está passando. Se você for ver, ele começa a dizer: em Jerusalém está cheio de iniquidade, em Jerusalém ele está passando por um problema, mas ele olha e começa a perceber que tudo ao redor dele tem a mesma característica. Nós vivemos em um mundo que passa por isso. E aí então, ele se derrama. Esse salmo, esse pedaço a gente chama de salmos imprecatórios. São quando a pessoa até fala assim: Deus, manda fogo do céu. E aí vem uma pergunta: será que eu posso, como cristão, ficar, Deus, consome, Deus, tira? Não vamos fazer isso. No entanto, é uma demonstração aqui o seguinte: Deus, o Senhor, tem que fazer algo. Uma coisa muito triste é que, tanto Davi, ele não teve isso. Ele havia sido traído, mas ele olhava ali para Jerusalém e ele percebia que tudo de errado estava acontecendo. Muitas vezes, como cristão, a gente fica, muitas vezes, meio apático ao que acontece no mundo. Falando, o cristão não pode se envolver com isso. Nós estamos envolvidos. Estamos envolvidos com tudo. Porque nós vivemos no mundo. Nós sofremos as consequências disso. E, meu amado, como cristão, a gente não tem sangue de barata. Para olhar tudo que está acontecendo e falar assim: tá normal. O mundo está normal. E eu falo que talvez a gente não precisaria mandar Deus levar ninguém, descer fogo do céu sobre algumas pessoas de alguns lugares. Mas, meu amado, fechar os olhos para o que está acontecendo no nosso país, fechar os olhos para roubo de INSS, e agora uma história que consegue tirar milhões com receitas falsas de farmácia, dinheiro que era para ajudar a gente. É crime organizado lavando dinheiro do povo que paga imposto para outro. E muita gente está assim, vai passar. Não vai passar realmente. Nós confiamos num Deus que controla a história. Mas uma coisa, Davi se sentia indignado quando Deus simplesmente olhar para tudo e falar assim: não, está normal. Está bem, porque eu estou bem. Porque não está faltando comida na minha mesa. Porque eu tenho como buscar um atendimento médico e mesmo com a dificuldade eu consigo ainda alguma coisa. Mas muitos não têm condição disso. E por isso, fala assim, o cristão ele não pode, eu não estou dizendo para sair para as redes sociais falando um monte de coisa, porque a gente sabe como que está nos dias de hoje, mas tem um meio, em um lugar que a gente deve, diante do altar de Deus. O nosso coração, e como o coração do Davi olhou e falou assim: olha, eu fui traído,
mas o meu povo está sofrendo. Por isso, Deus, eu sei que o Senhor pode se levantar e fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. E eu creio que esse sentimento, né, e que o Davi sentia dessa traição do amigo, e ele fala de uma coisa, né, alguém disse o seguinte, que não existem inimigos tão reais quanto os falsos amigos. Nós somos irmãos aqui, estamos todo mundo caminhando junto, né? Mas isso, Spurgeon é que diz, e era o que Davi sentia. E sabe o que ele fala? Ele fala assim, olha, o seu falar era macio como manteiga, mas no coração tinha guerra. Suas palavras eram mais suaves do que o azeite, e olha que está caro, né? Mas são espadas desembainhadas. Ele sentia isso no fundo da sua alma. Todos nós passamos por isso. Eu sei que todo mundo já foi traído. Contudo, não é desejo do coração de Deus que a gente venha buscar isso fazer com as nossas próprias mãos. É a única coisa que Davi não fez, foi isso. Davi poderia ter feito muita coisa para muitos dos seus inimigos, ele não fez. No caso de Saul começou a persegui-lo, ele teve possibilidade de matar Saul dentro de tantas vezes, mas uma delas dentro de uma caverna, ele o fez. Simei foi um que amaldiçoou Davi, e Davi fala assim, não, deixa, o Senhor está cuidando disso. O próprio Absalão, seu filho, quando ele morreu, o texto diz que ele chorou e falou assim, meu filho, se eu pudesse morrer no seu lugar. Por isso, a única coisa que as emoções não podem fazer é nos tirar do controle. E muita gente está vivendo descontrolado. Levar a nossa ira, levar o que a gente sente diante do altar de Deus, é o único caminho viável, para que a gente mesmo possa ter equilíbrio para saber o que fazer. Quando eu não tenho isso, eu troco os pés pelas mãos. Eu acabo, de maneira desordenada, falando o que eu não preciso. Mas você entende que até mesmo aquela tua raiva santa tem que passar pela cruz, tem que passar pelos pés de Cristo, porque aquilo tira da humanidade o desejo que tem, eu vou confrontar, eu vou brigar, eu vou fazer. Você não consegue, só vai se complicar mais. Mas eu não posso ficar assim, não, está tudo bem. Não, Deus está no controle. É que muitas vezes que dizem, né, dos calvinistas, né, que cremos que Deus é o Deus que nos chama e tem o controle sobre tudo, mas ao mesmo tempo Deus nos planta no mundo, na sociedade, no tempo de hoje, para que a gente possa fazer diferença. Moçada, vocês estão indo para o trabalho, vocês estão indo para toda essa questão de viver em um mundo que está controlado muitas vezes pelo inimigo. E aí é o tempo de deixar a marca daqueles que amam e vivem segundo o coração de Deus. Por isso, né, a verdade é que a coisa mais segura diante da nossa raiva, sabe o que é? Levar diante do altar de Deus. A gente tem um tempinho ainda, nós vamos para o quarto estágio aí da nossa caminhada, é o que chamamos de constância, a oração que nos fortalece. Se você for perceber, a partir do verso, né, ele começa lá, logo no começo, ele começa a dar ouvidos à minha oração, ele está orando a Deus, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde, ele está orando, mas quando chega ali no versículo 16 e 17, olha que interessante, eu porém invocarei o meu Deus, e o Senhor me salvará, à tarde, de manhã e à noite, me queixarei e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Sabe o que Davi fazia? Davi tinha o que se chama constância. Ele não orava só quando estava com problema. Ele não ia buscar Deus só quando a coisa estava complicada. Mas esse era um hábito, na verdade, dos santos do Antigo Testamento. Você lembra de Daniel? E dos amigos de Daniel, e uma das vezes que foram pegos é porque eles estavam orando num horário específico que não podiam adorar, né, a Deus, mas só podiam adorar ali o imperador, o governador, sei lá. Era uma coisa constante. Sabe o que nós percebemos? É que o rei tinha uma vida de oração. Ele sabia o caminho, não apenas a hora de dificuldade, mas ele mantinha uma constância que era a busca a Deus. E o importante disso é que nós, quando temos isso constantemente nas nossas vidas, não precisa ser assim, aquela oração de 2 horas cada uma, mas é o tempo de você se lembrar e se voltar a Deus.
Essa oração deve ser uma oração com sinceridade, dizendo: Deus, estou quebrado, meu coração está assim, eu tenho que ser sincero diante dele. Não adianta falar assim: Deus soberano, Senhor santo, 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 Tu és glorioso, eu quero adorar-te, e o meu coração está assim, virado de ponta cabeça. Nessas horas, meu irmão, sabe o que é a melhor coisa a fazer? Fala assim: Deus, não vou falar nada, deixa eu chorar um pouco. Deixa eu chorar um pouco. Sabe quando você está com o coração que está estourando, e você encontra uma pessoa que você ama, ou talvez o colo, né, do pai ou da mãe, e você chega lá e deita, a única coisa que você quer fazer é aconchegar. A gente ser sincero. Mas não adianta a gente ter aquelas orações decoradas, sabe? Que a gente chega diante do altar de Deus. O que Deus espera da gente é sinceridade. Fala assim: Deus, em alguns momentos da vida, parece que até fé falta. Estão comigo? Gente, eu cresci dentro da igreja. Cresci dentro da igreja, só não nasci na igreja porque tem hospital lá em Itatinga, né? A minha mãe, desde criança, eu me lembro que eu estava na juventude, falava assim: Deus, parece que eu não sinto a Tua presença. Eu me lembro que eu comecei a orar um dia, falei assim: não, Deus, eu vou marcar um horário todo dia, e eu marquei um horário. Gente, eu comecei a orar. Quando eu orava, a primeira vez que eu ajoelhei, parecia que eu era um hipócrita, porque eu orava, o diabo falava assim: mas essa vozinha irritante sua, você acha que Deus está escutando? Gente, parece que a oração não chegava nem no teto, caía na minha cabeça como quilos. Eu não vi anjo, não senti aquele enchimento do Espírito, nada. Eu terminei aquele tempo de oração, algo falou no meu coração: olha, você pode não ter sentido nada, mas a palavra diz que quando eu oro, Deus ouve. Foi assim o segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Pastor, no quinto dia o senhor viu o anjo? Não. Mas aí minha voz já não era mais irritante. Eu podia simplesmente falar com ele. Humildade. Tem tanta gente querendo orar e dar ordem para Deus. Deus faça isso, Deus faça aquilo. Você pode derramar diante de Deus, assim: Deus, o que eu quero é isso, isso, isso. Aí é uma boa oração dos reformados, mas seja feita conforme a tua vontade. Não é o que eu defino. Mas uma coisa, disciplina, é muito importante. E aí no verso 19 ele fala assim: Deus ouvirá e os humilhará, Ele que está entronizado desde a eternidade. Sabe o que Davi demonstra com isso? Quando a gente ora, a gente reconhece que o trono não está vazio. Existe um Deus que governa. Sabe o que a oração nos faz? Nos coloca em linha daquilo que a gente tem que ser. Se a gente for sincero para mostrar diante de Deus o que o nosso coração é, instável, cheio de mimimi, que uma hora está assim, outra hora está assado, e eu vou diante de Deus, sabe o que Ele faz? Você já percebeu que quando a gente, tem alguma coisa e tem aquela reação, a gente sai que nem um touro às vezes, né? Mas quando primeiro você vai orar, depois você volta que nem um gatinho manso. Já aconteceu isso com você? Sabe por quê? Porque a gente se coloca no lugar. É para dizer o seguinte: quando tem algo grande, eu vou diante de Deus, eu estou reconhecendo. O Davi diz: Deus Ele está entronizado desde a eternidade, e Ele me ouvirá. É saber que existe um Deus que escuta. Eu não estou sozinho. Mas com isso é uma demonstração que eu estou debaixo da soberania divina, e que eu creio num Deus que controla a história. Davi, ele conhecia o caminho para onde levar a sua dificuldade. Quando eu conheço esse caminho, mesmo na hora da tranquilidade, eu sei o caminho na hora da dificuldade. Quando eu tenho esse hábito de chegar diante de Deus, para apresentar a Ele as minhas alegrias, para agradecer pelo que Ele tem feito, para compartilhar os anseios e aquilo que está acontecendo muito legal, e eu falo: Deus, mas está na Tua mão, se o Senhor for completar isso, o Senhor continua e vai aquela coisa gostosa, mas num momento de dúvida, Deus direciona. Sabe quando você faz daquilo não apenas um momento, mas aquilo como se fosse algo da sua vida, quer seja dirigindo o carro, ou sentado na sua casa, não importa. É você conhecer o caminho para onde fica o refúgio. Se você conhece o caminho e sabe diante de quem e como é o meio de você chegar, é muito mais fácil quando você está passando por dificuldade, porque você sabe exatamente aonde você vai. Você quer esse refúgio? Você reconhece esse refúgio? E o último, a gente vai entender que chega o momento da confiança. A confiança que Deus sustenta o seu servo.
Tem aqui uns versos aqui no meio que ele vai, né, o coração vai se derramar, mas o verso 22 e 23 ele diz assim: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará, jamais permitirá o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, e aí ele continua dizendo o que Deus vai fazer, é uma rendição total, ele sabe que Deus pode cuidar dele. Você tem convicção que Deus está cuidando de você? Que você não está sozinho nessa caminhada? Que diante de tudo que está acontecendo, Deus tem guardado as nossas vidas? Mas o interessante é que ele usa uma palavra que não tem na nossa tradução, né? Na nossa tradução, fala, o verso 22, fala lançando os nossos cuidados. Na versão da King James e de muitas outras, fala que é para a gente lançar o fardo. E o interessante é que essa palavra fardo, ela significa porção designada ou aquilo que é dado. Antigamente se usava um fardo e as pessoas usavam, sabe aquela, quando carregava, ele carregava tudo que ele tinha. Ele levava no saco tudo que ele possuía. Então, o que Davi vai dizer é o seguinte: olha, é para a gente lançar os nossos fardos no Senhor. Lançar o fardo não é apenas as coisas ruins, lançar o fardo é oferecer tudo que eu tenho para que Ele use, para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa cumprir a vontade dEle, e com isso, Ele vai, ao mesmo tempo, transformar os nossos corações. O chamado a mim e a você, diante de todas as coisas da vida, é a gente encontrar o lugar de descanso, e esse lugar é nos braços do nosso Mestre. Colocar a nossa vida diante dEle é ter a certeza de que eu não vou negar aquilo que existe dentro de mim, eu não vou buscar escapar, mas eu sei no lugar que eu posso colocar. Sabe por quê? Porque Ele vai me sustentar. O final de tudo isso, né? A fé madura, ela reconhece: eu não consigo, mas Ele pode. Vamos dizer comigo: eu não consigo, mas Ele pode. Mais uma vez: eu não consigo, mas Ele pode. E ele vai terminar o salmo dizendo assim: pode ter tudo isso, porém eu confiarei no Senhor. Pode o mundo cair, mas eu confiarei no Senhor. Sabe por quê? Porque existe um rei que governa todas as coisas. O mundo aqui no nosso país em volta pode estar um caos. Tem gente com medo de guerra, com medo disso e com medo daquilo. Mas uma coisa, os nossos olhos estão postos, colocados não em um rei que governa hoje, mas na eternidade. Por isso, como cristãos, a gente vai passar por tanta coisa, mas a fé pode transformar todo esse medo em força na nossa vida. E quando o salmista diz: lance, né, o seu fardo, eu e você que conhecemos a cruz de Cristo, né, o próprio Jesus vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe. E ele vai dizer em outro momento: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o lugar. Lançar o nosso fardo diante dele é reconhecer que Cristo é o Senhor sobre as nossas vidas. Davi não entendia plenamente isso. Ele lançava diante de Deus hoje: em Cristo Jesus, o Senhor que deu a vida por nós. Jesus é aquele que também foi traído. Se lembram disso? Mas ele não deixou aquilo que ele precisava concluir, porque foi traído. E ele permaneceu. Muitos não foram fiéis a ele. Ele foi oprimido, mas ele venceu. Por isso o convite hoje, a mim e a você, é porque a gente não permite ser dominado por aquilo que, né, chega até na garganta. Mas se vier, existe um lugar. Não precisa fugir, não. O único lugar seguro é aos pés do nosso Senhor Jesus. Amém.